Olá, o nosso boa noite aos nossos irmãos e irmãs de cidadania terráquea. Obrigado pela conexão de vocês de mais uma live do nosso Instituto de Estudos das Políticas Planetárias. A gente lida com essas lives com espírito de criança, no sentido de que, nesses momentos, a gente pode falar livremente o que pensa, o que sente sobre os temas propostos, sem a pretensão de querer convencer quem quer que seja sobre qualquer coisa. A nossa intenção aqui é simplesmente criar um espaço onde aqueles que quiserem venham a se expressar sobre as situações em torno da política que move a vida, porque nada move a vida a não ser isso que a gente chama de política, mas como a gente tem uma certa dificuldade em conceituar o que significa política, a gente às vezes confunde a política menor, a política corrupta, a política chata, com a política. Aí a gente pensa que o que move a vida é heroísmo, aquilo outro. Não é a política. Só que a política é o mesmo que a vida é o que cada um de nós faz dela. A política também se assume como sendo o que cada um faz dela. Então, pelo menos aqui no IEPP, a intenção da gente é tratar da política livre de outras concepções, de preconceitos, disso e daquilo, e dizer que no sonho dos fundadores aqui do IEPP, o sonho maior é da gente sempre refletir sobre a cidadania planetária, sobre as outras cidadanias também, porque tudo faz parte desse composto. E como a gente não sabe direito o que fazer com a nossa cidadania, o IEPP surge também como um espaço que convida a que nós nos aventuremos no exercício de aplicar a nossa cidadania a objetivos políticos, não na conquista do poder. Tanto é que a gente nem participa de coisa alguma quando as eleições são no sentido de escolher prefeito, governador, presidente. A gente respeita tudo isso aí, mas a nossa preocupação no IEPP é trabalhar a área da política capaz de existir um aprendizado de onde você pode fazer uma campanha, mesmo que não ganhe, mas você consegue demonstrar para as pessoas como se pode fazer bom uso da cidadania, fazendo uma campanha para vereador, para deputado estadual, deputado federal, sem se sujar, e é essa a grande tarefa do IEPP, é tentar demonstrar que é possível fazer isso. E por isso que a gente convida que as pessoas da cidade X, Y, Z se reúnam em torno de uma bancada virtual, e podem usar o IEPP para isso, para a gente trabalhar as campanhas dessas pessoas ao Legislativo, a partir do IEPP, e outras pessoas de outros estados, cidades, vão ligar para aquelas pessoas que conhecem naquela cidade, onde vai ter um candidato a vereador do IEPP. Enfim, é uma outra forma de tentar fazer política sem se sujar, sem repetir os erros crassos, os erros horríveis que a gente é obrigado a ver todo santo dia. E não dá. Então, assim, o IEPP existe para quem é um pouco sonhador, para quem é um pouco ousado, para quem pretende inovar nas coisas velhas. E nada há de mais velho na vida do que a sua componente política, porque, repito, tudo é política, a vida é movida por política. A própria religião que a gente pensa que rege a vida, não é a política da religião que rege a vida. Então, assim, pessoal, o IEPP é isso aí. Sintam-se bem-vindos todos vocês que estão chegando aí. E o nosso objetivo também é sempre deixar reflexão para os dias que
se seguirão, então esses programas ficam gravados no IEPP e as pessoas vão assistindo aos poucos. E é isso aí. O IEPP é a casa dos que sonham e dos que tentam trabalhar sem se sujar. Ganhar, às vezes é bem melhor perder, mas não importa o objetivo, importa o como a gente tentou fazer as coisas, e nisso é que reside as marcações dos nossos corações, as marcações que a gente pode deixar como testemunho, como ensinamento para outras pessoas que queiram interagir com as experiências que a gente teve. Isso é o IEPP. Então, bem-vindo vocês. Eduardo, seja muito bem-vindo, obrigado por sua presença. A gente vai bater papos aqui sobre cidadania planetária e outros assuntos. Eu vou passar agora a palavra para a Denise, para ela apresentar o nosso amigo Eduardo, e a partir da coordenação dela a gente entra aí na conversa também. Denise, é com você. Bom, boa noite a todo mundo. Quero agradecer a todo mundo que está aí nos ouvindo. Quero agradecer Rogério, Eduardo, pela presença. Eduardo, por ter aceitado o nosso convite de estar aqui batendo esse papo. Eu estou muito feliz de verdade de estar aqui hoje com vocês dois, que são dois amigos e duas pessoas que eu admiro muito como ser humano, cujo caráter eu admiro tremendamente, então é uma honra para mim estar aqui podendo intermediar e participar dessa conversa junto com vocês. E eu acho que tem muita coisa para ser dita. Eduardo Marinho, imagino que todo mundo que esteja assistindo saiba quem é, mas quem não conhece, é um grande artista, inicialmente eu acho que o principal, um grande filósofo e o principal, um grande ser humano. Eu sei que Eduardo, assim como o Rogério, assim como eu, não se importa muito com essa coisa de título, de nome, de apresentação, então eu acho que a gente pode dispensar essas formalidades. É um ser humano, assim como todos nós, assim como vocês que estão aí assistindo, que tenta fazer um pouquinho, que tenta fazer a sua parte, mas principalmente dentro de si mesmo, e é justamente aí, eu acho, que está o X da questão. O tema hoje que a gente escolheu é cidadania planetária, é um tema amplo, mas ao mesmo tempo eu acho importante, porque dentro de falar sobre cidadania planetária existe muita coisa com a qual a gente pode sonhar, muitas coisas sobre as quais a gente pode refletir. Vou passar a palavra para Eduardo, para que ele possa dar uma boa noite para o pessoal, e já vou iniciar com uma questão, se você quiser começar já falando sobre isso, que eu acho que dentro da cidadania planetária, a gente desenvolver uma consciência de cidadania planetária, e a gente vai chegar a falar sobre o que exatamente é isso, mas acho importante a gente desconstruir a ideia de mecanismos de poder, porque muitas pessoas acham que quem manda no país, quem manda na política é o presidente, é o prefeito, e não entendem muito bem os mecanismos de poder que estão nos bastidores, não só os econômicos, em questão do poder das grandes empresas, dos bancos, mas também do quanto o legislativo atua nisso, o judiciário, enfim, essas coisas ocultas nos bastidores. E eu sei que tanto você como o Rogério falam sobre isso de uma maneira bem legal, então eu acho importante a gente iniciar por aí, se vocês concordarem. Então é isso, boa noite, bem-vindo, gratidão mais uma vez por ter aceitado o convite. Valeu, Denise, boa noite, Rogério, boa noite para todo mundo que está assistindo. Eu, na verdade, eu sou um artista de rua, eu vivo de arte vendendo na rua há 40 anos. E de onde eu observei a sociedade, e resolvi colocar o que eu estou vendo, o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, né, no meu trabalho. Comecei a ver, de fazer meus pensamentos no trabalho, né? Sempre no trabalho artesanal. Broxinho, depois fiz adesivo, boné, um monte de coisa. E fui formando a visão de mundo. Eu acho que o Rogério ele caminha num campo minado, né? Porque você fazer uma boa política, uma política que mereça esse nome, dentro de instituições dominadas por interesses, né? Aí você trabalha com campo minado, você tem que ter muita resistência, tem que conviver com uma energia muito pesada, é o caráter, né? Aquela coisa do caráter, onde você está no meio do interesse e o caráter está em segundo plano. É um meio onde prevalece a conveniência, muito acima da consciência. E você entra lá com consciência, você passa a ser um incômodo. Muitas vezes você passa a ser um incômodo. Então, a humanidade evolui como um todo, não é?
os meios institucionais estão aí, precisa de gente lá dentro, labutando, enfrentando tudo isso que eu não tenho condição de encarar. Porque para entender o mundo, eu coloquei do lado da mendicância. E não de férias, eu estava mendigo durante alguns anos. E criei meus filhos morando em casinhas muito pobres, fazendo artesanato, pão, vivendo do que eu podia vender na rua. Então, comecei a ver as instituições de outra maneira. As instituições eram minhas inimigas. Chegava em mim para tomar minha mercadoria da mão, que eu fazia, que eu trabalhava. A polícia me abordava para me revistar, sempre com agressividade, com violência. Então, meus filhos nasceram em hospital público. 2 vezes eu tive que dar explicação para a polícia, porque eu não aceitei certos procedimentos comigo, e aí, como eu era um indigente, tive que tratar com a polícia. Então, eu vi todo o jogo institucional, eu passei a ver como inimigo, entendeu? Joga contra mim, não me respeita. Por isso eu perdi o respeito também pelas instituições. Eu não me sinto respeitado pelo Estado, pela sociedade. Entendeu? E para eu merecer o respeito dessa sociedade, numa certa altura da vida, foi quando eu peguei minha mochila e caí na estrada, eu percebi que para ser respeitado eu teria que conhecer, eu teria que violar minha consciência, eu teria que ver coisas e fechar os olhos, eu teria que conviver com coisas que eu não queria conviver, eu teria que violar minha consciência. Esse respeito não me interessa. Eu tenho que estar adequado aos valores sociais para poder ser respeitado. Esse respeito não me interessa. Então, eu passei a ver as instituições como inimigas. E, observando o procedimento, os fatos e suas consequências, a coisa foi ficando cada vez mais clara. O Estado não tem uma Constituição? Nessa Constituição não diz que é a obrigação do Estado garantir alimentação, moradia, atendimento médico, ensino de qualidade, informação real, verdadeira. O Estado não garante nenhum desses direitos. É como se fosse, para mim, uma organização criminosa, dominada por interesses de muito poucos, riquíssimos, e jogando contra a população, enganando a população. Até o sistema tributário é invertido. Quem sustenta o Estado com impostos é a massa mais pobre, justamente quem é roubado nos seus direitos. Entendeu? Então, eu tinha um brochinho que eu colocava. O Estado é refém do poder e o poder é inimigo do povo. Era frase de brochinho. Foi um trabalho que eu gostava muito de fazer, porque num painel pequeno eu colocava 150 brochinhos com frases diferentes, refletindo sobre a sociedade, mais desenhos, símbolos e tal. E quando alguém parava para observar, dava muita conversa. Porque só parava gente reflexiva. O trabalho não era coisinha para pendurar na orelha, tinha também, mas basicamente era reflexão. E aí a vida foi me dando instrutores. Porque a pessoa, quando está num lugar assim, bebendo e tal, ela pode ser juiz, desembargador, policial, capitão do exército, bandido, qualquer pessoa. Você trata com todo mundo. E quando o cara está relaxando, e você é vamos dizer assim, um merda social, você não vale nada, você apareceu com um painel de artesanato, cabeludo, todo hippie, e mostrou um painel que o cara achou interessante e começou a conversar com você. Então, como você não representa nenhum risco, ele fala coisas com você que ele não fala com mais ninguém. E eu podia ver como é que se comportavam as pessoas dentro da sociedade, como é que eram os bastidores, ouvindo em off. E ali onde eu não valia nada, a coisa ficava muito mais transparente para mim. Os caras me revelavam coisas que, se eu fosse contar para alguém, eles simplesmente me matavam. Eu não tinha crédito para denunciar ninguém. Minha figura social não tinha crédito. Então, isso me deu muito material de aprendizado, de observação. E eu fui percebendo a farsa da sociedade. E nessa aí eu perdia o respeito por muitos conceitos. Fronteira foi um deles. Fronteira foi feita para uma elite local dominar aquele espaço geográfico. Do outro lado, tem outra elite dominando também, fazendo as pessoas vivendo de sugar os pobres. Atrás de cada fronteira. É aquela coisa que o Raul Seixas chamava de cercas embandeiradas, que separam quintais. Porque são quintais. Eu vejo o planeta como um todo, um inteiro. Nós somos uma família planetária. Até porque a minha família consanguínea cortou relações, eu me senti realmente sozinho no mundo, eu percebi que eu fazia uma família afetiva em todo lugar que eu chegava.
Aí eu fui criando um sentimento de família com o ser humano. Com a humanidade inteira, eu comecei a perceber que nós somos uma família planetária. Eu acho que no evoluir coletivo da humanidade, essas coisas vão desaparecer. Fronteira, instituições representativas, porque eu acho que cada representação tem que ser feita no local. Não pode ter um governo que fica lá longe, entendeu? Quem decide sobre o território é quem está no território. Eu acho que a gente vai chegar nesse ponto. Nós estamos caminhando para isso. Agora, quem está no poder não quer perder, né? Então, ataca todos os movimentos de conscientização, todos os movimentos que são perigosos para a estrutura social como ela é. Já visto o MST. As produções do MST são ótimas, humanamente ótimas. Agricultura orgânica, eles não usam agrotóxicos, não põem veneno na comida. Doaram agora, já perdi a conta das toneladas que eles doaram nessa pandemia. Era 250 toneladas num canto, 300 toneladas no outro canto. Ninguém divulgou. Ele é boicotado, ainda é espionado pelo aparato de inteligência do próprio Estado. Eles têm que se cuidar, porque eles são monitorados. Eles são perseguidos. Por quê? Porque é o tipo de pobre que entende como funciona a sociedade, não se sente inferior, incapaz, impotente, não tem admiração pelo latifundiário e pelo patrão. Então é o pobre que destoa do pobre desejável para essa sociedade. Agora, se você pegar a história, você vai ver que esses movimentos começam, eles são ironizados, depois eles são perseguidos, eles são demonizados, e depois eles se espalham e prevalecem, porque são movimentos evolutivos da sociedade. E está havendo em todos os lugares. Nós estamos num período em que está se criando a necessidade de autonomia. As coisas estão ficando caras demais, a fome está comendo solta. Em todos os lugares que eu frequentava, agora eu estou no mato, né? Mas onde eu moro, é cercado de favela, minha casa lá. Ali eu sei que a fome está comendo. Muita gente que não tem o que comer. Essa mixaria que o Estado dá é uma piada. Entendeu? Isso gera criminalidade, gera mutação, gera pressão. Então, é uma efervescência. Está subterrânea. E já está se plantando, fazendo horta em favela. Está tendo um êxodo urbano muito grande. Muita gente está saindo da cidade grande. São mutações que eu acho que é a nível planetário. Eduardo, sim. Deixa eu te fazer uma pergunta para a gente desenvolver mais ainda o teu pensamento. Esse é o diagnóstico, ok. Mas quais os alicerces podres que historicamente construíram a vida do jeito que ela é? Ou seja, isso aí que você falou, toda essa contextualização, sim, inegavelmente, os fatos apontam com essas cores, são desagradáveis, poucos falam, isso não é, a imprensa não gosta de entrevistar ninguém que vai dizer uma coisa dessa. Então, assim, mas a gente sabe que é real. Então, assim, na sua visão, nós, enquanto humanidade, chegamos a esse ponto, e isso não é só no Brasil, é no mundo inteiro, a gente vê o problema da espécie, né? Quais os principais atributos negativos humanos, ou quais os nossos principais azares ou infelicidades, ou a que ponto a nossa estupidez é 100% responsável por isso? Como é que você vê isso? É um pouco da vida, é um pouco do ser humano, ou o ser humano é o péssimo ator desse fenômeno chamado vida? Bom, tem o nosso primitivismo, né? A gente é pedra bruta em lapidação permanente. Mas existe uma estrutura social armada para nos condicionar, criando valores para a gente acreditar neles, criando desejos, objetivos de vida, visão de mundo, opinião. Então, existe um domínio mental, uma influência terrível, desde as instituições ao domínio das comunicações. Você vê que o espectro magnético não é espalhado pela população. Espaço tem, mas é ocupado. A mídia, as comunicações do país ocupam um pedaço muito pequeno do espectro magnético. Tem espaço para muito mais gente ocupar, mas ele é vetado. A grande mídia, porta-voz do verdadeiro poder, domina a faixa das comunicações e as comunicações do país inteiro. Entra na casa de cada um e entra no inconsciente de cada um, usando psicologia do inconsciente, antropologia, sociologia, os estudos mais profundos, para fazer a mentalidade.
já precarizada por um ensino viciado, porque o ensino público ele é uma farsa, ele não ensina de verdade. Raras são as unidades que realmente preparam os alunos, raríssimas. A função do ensino público é criar baixa qualificação, ignorância, gente fácil de manipular e de explorar. O ensino privado, o ensino particular, que disse que tem mais qualidade para o mercado, não para a humanidade. Prepara competidores para o mercado, prepara os que vão supervisionar, dirigir, gerenciar a massa, que não teve acesso, que saiu da escola pública. Né? Então, já tem uma mentalidade criada na escola. Na escola já ensina você que o seu sentimento é sua fraqueza, esconda seu sentimento. Ensina você que você não pode gostar de estar estudando, você não pode se divertir, você vai deixar para se divertir na hora do recreio. Já está sendo preparado para ver o trabalho como uma coisa desagradável. Tem um documentário muito bom sobre essas induções, que foi feito há muito tempo pela BBC, que se chama O Século do Ego, que mostra como a psicologia do inconsciente começou no século passado, no princípio do século passado, a ser usado nos meios de comunicação para criar novos padrões de vida. O centro, naquela época, o centro da sociedade era a família. De lá para cá passou a ser o consumo. E foi por indução do massacre publicitário. Um dos maiores problemas que nós temos é a quantidade de necessidades artificiais, que não são necessidades de verdade. São criadas pela indução social. Ou você consome ou você vai perder conceito. Entendeu? Então, há uma indução que aprisiona a gente pela mente. E eu vejo pessoas que não querem se deixar aprisionar, que têm uma índole mental mais libertária, sofrendo a partir da família, que tem que enquadrar, você tem que se enquadrar, você não pode ser assim. A pessoa que tem asa, geralmente, se ela não nasce uma família de alados, que são raras, ela é reprimida. Eu, com 13, 14 anos, achava que eu tinha alguma coisa errada, porque nada que me apresentavam como ótimo me agradava. Eu sentia frustração, uma pré-frustração, porque não nada daquilo, eu falava, tem alguma coisa errada, eu não gosto de nada disso, não gosto da vida que eu levo. Você falou do documentário da BBC. Esse documentário, ele situa a produção em série que a família Ford começou a produzir nas primeiras décadas do século passado nos Estados Unidos, né? Tanto é que o pessoal brinca que o único aumento de salário real que existiu nos Estados Unidos até hoje foi quando Ford aumentou o salário de seus funcionários para que eles comprassem um carro da Ford. É o único aumento que existe. Né? Então, assim, pontualmente, depois disso, de fato, o marketing norte-americano começou a vender aquele The American Way of Life, né? Os carros. Ou seja, isso que você acabou de dizer, eu estou meio que reunindo no exemplo dos Estados Unidos, porque você fez referência a esse documentário da BBC, mas a pergunta que eu te fiz, e vou tentar fazê-la de novo, mas de outra forma, a merda já veio assim desde o início, ou historicamente você consegue verificar algum período na história de alguma formação de algum Estado europeu ou asiático? Ou seja, a humanidade sempre produziu a vida com essas cores que você está dizendo, ou você acha que houve algum momento que a coisa foi um pouco melhor, depois piorou? Eu acho que eu estou pintando as cores do agora, né? Uhum. Antes era muito menos gente, né? 2 séculos atrás, a quantidade de pessoas era menos da metade do que hoje. Uhum. Mas e o modo de vida você tinha mais liberdade para exercer a vida como você quisesse. Entendeu? No entanto, o Estado era muito mais brutal, as relações eram muito mais primitivas, a força bruta era muito mais presente nas relações pessoais, né? As penas eram muito mais terríveis, eram muito mais, como é que eu vou dizer, bárbaras, não é essa a palavra, mas né, fazer picadinho do sujeito em praça pública, né, pendurar numa corda, depois esquartejar ele todo, ou, sei lá, trucidar o cara, amarrar em cavalo. Quer dizer, tem havido uma evolução, mas a evolução tecnológica, ela exacerba esse lado dominador, que ainda vigora, que aproveita o instinto que a gente tem
da disputa, da correria, da caça, né? Uma coisa que tende a desaparecer na evolução humana, ela é estimulada artificialmente para permanecer, para a sociedade continuar como é, e as pessoas não se darem conta. Agora, você vê em vários lugares do planeta o aparecimento de nações libertárias, que depois o Haiti começou a ser libertário e foi sufocado, e até hoje paga o preço. Você vê Cuba é um estado mais humano do que tem todas as Américas. O foco deles é a medicina, tem médico em cada quarteirão. Vai ver lá os números da Covid, tá? Dá vergonha. Eles exportam ensino, exportam medicina, são homenageados nos países pobres, ou seja, eles exercem uma solidariedade internacional que eu acho que é verdadeira, na minha opinião, pelas informações que eu busco, eu acho que é verdadeira. Eu não sei dizer se lá é o ideal, entendeu? Mas me parece que está num patamar além daqui, por exemplo, onde tem gente abandonada na rua, aos montes, aos milhões, sem abrigo, sem ter o que comer. Pelo que eu sei, ali não acontece isso, não. Se raciona e se atende a todo mundo. Eu não sei se é o exemplo para o mundo e tal, mas tem outros países também que já fizeram coisas parecidas. Se for, nós estamos ferrados. Tá? Não, olha, cara, quando eu olho para trás... O espírito de Cuba, realmente, eles têm conquistas formidáveis, e o exemplo é essa daí. Esse aí que você deu é um deles, né? Eu tenho amigos que moram lá e que chegaram com o lado crítico aceso e se encantaram com o modo de vida cubano, exatamente por esse tempero aí que você está dizendo. Solidariedade social. Solidariedade social, eles se veem mais como uma comunidade, ainda que o fator histórico, né, os crimes que a família Castro cometeu em nome disso ou daquilo, na minha opinião, iguala Fidel Castro a qualquer ditador vagabundo, criminoso de quinta categoria. Mas o povo cubano tomou da Revolução Cubana ideais que eles ainda perseguem. Nisso eu concordo com você. Pode seguir. Sim, mas aí é um ponto no planeta, né? É um grupo, é uma nação. Eu acho que está tendo oscilações. A gente teve um governo agora, esse que foi golpeado aí, abrindo espaço para muita coisa que não acontecia antes. Eu nunca tinha visto tanto pobre em universidade, tanto preto dentro de universidade. É fato. Para a palestra, eu via pessoas de favela dentro do avião. Sabe? Grupo de pagode, atores, cantores. Tava chegando o sertanejo vindo visitar o filho aqui, que mora em Acari, veio de avião lá da Paraíba, nunca tinha andado de avião na vida, o filho pôde pagar, né? Pessoas comendo mais gente abrigada, menos desabrigada. Não é que a sociedade não deixou de ser cruel, ela sempre foi cruel, permaneceu cruel, mas o governo que destinou, pelo menos, uma atenção para a parte de baixo, que é sempre desassistida. Pela primeira vez na história brasileira houve esse fato, né? Inclusive, isso foi derrubado. Na minha opinião, foi derrubado por isso. O país estava se fortalecendo, estava ganhando imagem internacional, estava ganhando peso no tabuleiro do mundo. O Brasil era chamado a participar dos organismos internacionais, a opinião tinha valor, ele estava crescendo. O império próximo aqui, que sempre teve isso aqui como um quintal deles, não estava gostando disso. Se você me permite um comentário, né? Eu fui funcionário da Caixa Econômica durante 15 anos. Né? E a Caixa Econômica é um banco social. E, uma vez numa reunião, eu perguntei por que a Caixa Econômica não abria uma conta para cada cidadão brasileiro, até porque eu vivia no interior também, eu sabia que tinha pessoas lá que nem tinham CPF, não tinha nada, nem documento, né? Não, isso, ou seja, nunca foi feito. Eu saí da Caixa no programa de apoio da emissão voluntária. E por que eu estou dizendo isso? Porque, de fato, o governo de Lula, eu votei no primeiro governo de Lula, no seu primeiro governo, foi o único governo que, ao longo de minha vida, eu vi exatamente se preocupar com as pessoas mais pobres. Ele obrigou a Caixa, inclusive, a fazer isso que eu acabei de falar. Ou seja, obrigou a cada cidadão brasileiro, a Caixa Econômica tinha que dar um cartãozinho. É uma questão de cidadania. Abriu a farmácia a preços mais populares, se preocupou
se preocupou. Mas só fazendo a brincadeira com o que você disse, eu não penso que os Estados Unidos derrubou o governo de Dilma. Eu penso que Dilma pediu ajuda ao governo dos Estados Unidos para derrubar o próprio governo dela, porque eu nunca vi tanta fragilidade política. Dilma governou sem oposição. Quem fazia oposição a Dilma era o próprio PT. Então, se Lula deixou uma herança singular, formidável, mas o próprio Lula basicamente fez o jogo dos poderes de fora, que de fato ferraram com o Brasil no grande momento do Brasil, como você estava dizendo. Bem ou mal, o Amorim e o Lula tinham uma política externa, e apesar da crítica que eu faço ao alinhamento automático que eles tinham com o Irã, com Cuba, Venezuela, mas isso dava credibilidade, aumentava o poder do Brasil para poder se sentar. E como você bem disse, pela primeira vez o Brasil estava sendo convidado a participar de organismos internacionais na questão da preocupação ambiental, etc. e tal. Mas, só para concluir, eu não penso que foi assim ingenuamente Biden, que na época era o responsável lá como vice de Obama por essas questões, que articulou tudo isso que a gente viu de Lava Jato, como as coisas estão apontando. O próprio governo do PT foi extremamente infeliz nas atitudes que teve e que praticamente abriu as pernas do país para que os caras fizessem isso aí. De fato, conseguiram derrubar feio. Sim. Bom, eu vejo um pouquinho diferente, velho, porque eu não levo em conta essas personagens tipo Obama, Biden, eles não articulam nada. Existe todo um mecanismo já construído de muito tempo, que é subterrâneo dentro das coisas do Estado, que utiliza os organismos de inteligência, né, que fazem espionagem e tal. Como eu disse antes, eu vejo as instituições como inimigas e esses personagens como marionetes, né? O Lula, como vem de uma classe muito baixa, é muito comum a rapaziada que tem a origem na classe baixa, mesmo quando sobe de vida, manter uma solidariedade com o pessoal mais pobre. Claro que tem exceções, mas a maioria não, a maioria é mais solidária. Então, ele estava lá na presidência, mas quando construíram Belo Monte, por exemplo, muita gente foi massacrada, teve protestos, os caiapós fizeram um acampamento lá na esplanada dos ministérios, que foi perseguida, foi demolida várias vezes pelas 3 polícias, né? A polícia militar, a federal e a distrital. Teve cacique que morreu do coração por causa de bomba de gás lacrimogêneo, teve índia, mulher que perdeu o filho, que abortou por causa de violência policial, para não fazer Belo Monte. E Belo Monte, você vai lá hoje, o rio está morto, acabou com os ribeirinhos, Altamira é a cidade mais violenta da região norte do Brasil, a bandidagem lá é terrível. Eu tenho certeza que ele, por ele, não faria isso. É só uma demonstração que o cargo dele não é o de mando verdadeiro, é de encenação de mando. Ele tem uma margem de manobra, e ele usava essa margem de manobra para favorecer as classes mais baixas. Mas ele estava submetido por poderes muito superiores a ele, que, além de o mercado financeiro, dominava as comunicações no Brasil e dominava a maior parte da política partidária. Só para te dar um toque. Investia também nas campanhas eleitorais do Congresso Nacional, das vereanças, né? Geral. Concordo plenamente. De tudo que você disse, eu só discordo de um aspecto. Quando você disse que Biden e Obama não mandam em nada, não articulam nada. Tem uma margem pequena, mano. Tem uma margem pequena. Sim, mas veja só, a eles sabem quem manda, velho. Eles sabem quem manda. Então não pisa fora da risca. O Deep State está por trás deles. Eles mandam em republicano, democrata, pouco importa. Mas entenda, eu não sei se você sabe, Dilma fez 2 cursos nos Estados Unidos a convite de Biden. Sérgio Moro também. Foram 4 figuras aqui do Brasil. E depois de lá veio a derrocada. Então, assim, quando eu falei que há uma articulação desse pessoal, é nesse sentido, tá? As coisas começaram a acontecer depois dali. Então, a diferença entre Lula de imagem, né? De fato. Para mim, a diferença básica entre Lula e Dilma é que o Lula usa muita vaselina. Entendeu? E Dilma é couro duro, entendeu? Couro duro mesmo. Dilma não deu uma audiência para o representante da Globo durante a presidência dela. Não deu uma audiência. O Lula recebia todo mundo que a família Marinho mandava lá.
dava risada, tomava uísque junto. Quer dizer, o Lula era muito vaselina, ele tratava com os ogros. A Dilma não. Então ela foi banida, né? Essa mulher tem que cair, pronto. A mídia começou a bater. São muitas as versões, né? Ela não era para ser governante, mano. Ela E, estava bem brother, onde ela estava. a pergunta é, Lisa, concordo com você. Eu acho que houve uma certa infelicidade ali de Lula. Talvez os caras a continuarem com aquilo fossem de Disseu, Palocci, mas também se perderam, né? Mas a pergunta a fazer Eles se perderam muito antes, mano. Se perderam muito antes. Em 89 eu trabalhei na campanha deles. E eu trabalhei para 7 partidos, mano. E eu vi como é que funciona por dentro e foi o ano que eu parei de votar. Nunca mais eu vou votar. Isso é uma farsa. Mas, assim, mesmo perdidos, esses caras têm um padrão de competência, né? Eu não sei se você se lembra, nos 2 primeiros anos de Lula, Lula chegava e dizia: preparem-se para o espetáculo do crescimento. Aí Disseu dizia: olha, não é bem assim. Palocci dizia: não, não, não. Ou seja, Lula falava o que ele queria, mas a turma fazia, entre aspas, a estratégia que ele estava aplicando, e Lula não atrapalhava, deixava. Dilma é que não deixava os ministros fazer nada. Então, assim, eu falei em termos de competência nesse sentido, entendeu, cara? Eles têm alguma, mas eu concordo com vocês, infelizmente. Eduardo, fazer o quê? A estrutura não é feita para um governo bom, velho. A estrutura é feita para um governo ruim. Uhum. Enxergar. Fazer o quê? Pessoas enxergar. Como eu, você, Denise, e assim, Olha, todos mano, escutando aí. Fazer o quê? desde que eu comecei a perceber, eu comecei a contar para todo mundo. Eu acho que quanto mais gente passar a enxergar, mais força vai ter algum movimento. Entendeu? Porque está tudo em movimento e nada para. Como eu não posso interferir diretamente, então eu trabalho onde eu estou. No meu trabalho é conscientização, é questionamento, é proposta, sempre nessa direção, entendeu? Sensibilizando. Não estou só. São muitas áreas. Estou criando mais sensibilidade, estou trabalhando mais com percepção, o que está por trás do que é mostrado, é aquela coisa do observar e absorver, enxergar o que está atrás do que é mostrado para você, sugerindo que há coisas por trás do que se mostra. E eu tenho visto muita gente que trabalhou na política institucional, que foi sempre revolucionária e tal, começar a enxergar os mecanismos que a sociedade tem mostrado, porque nesses últimos tempos esse mecanismo tem aparecido, e a pessoa começa a enxergar e diz que vai de mal a pior. Não, está piorando. Não está piorando. É a sua visão que está ampliando. Você está vendo o que já existia e que antes você não via. São os mecanismos subterrâneos de controle social, que estão agarrados em todos os lugares. Agora, quando vai se percebendo, vai se criando a possibilidade de ir soltando. Não dá para romper. De uma vez não vai dar para romper. É no caminhar da humanidade. Há quantos milênios a humanidade caminha? E quantos milênios ainda ela vai caminhar? Eu recebi 60 anos para participar de uma caminhada que começou antes de eu nascer e vai continuar depois que eu morrer. O que eu quero é caminhar do jeito que eu gosto, que eu me sinto bem. E eu caminho acendendo lanterninha, fazendo fogueirinha. Né? Coloquei o que eu acho que devia ter na sociedade, eu coloquei na minha vida. E passei a viver desse jeito. E paguei o preço da discriminação, do rompimento familiar, para viver de acordo com a minha consciência, ou pelo menos sem violar a minha consciência. E aí o meu trabalho começou a me satisfazer porque eu podia dizer o que eu pensava. Eu quero dizer. Se vai dar resultado ou não vai, não quero nem saber. Eu tenho que desengasgar. E com o tempo, eu fui percebendo, encontrando pessoas anos depois, que me agradeciam aquela conversa que eu já nem lembrava. Foi numa mesa de bar. A respeito de alguma reflexão. De repente, no momento do cara coube uma reflexão e já te tomou atitudes e aí eu percebi que o meu trabalho estava gerando um outro efeito. Além de me satisfazer, estava servindo a gente que já tinha tendências reflexivas. Aí eu comecei a ganhar mais responsabilidade no meu trabalho. Tomar cuidado com o que eu coloco, porque antes eu não tinha muita responsabilidade. O que vinha na minha cabeça eu botava lá. E aí algumas pessoas me chamavam a atenção. Olha, aqui você está incentivando tal coisa. E eu parava para ouvir, você tem razão. E daquele ali eu já não fazia mais. Ninguém me mostrava qualquer erro, mano. Eu estava aberto para ouvir. E debatia também, e surpreendia, porque da minha imagem, da minha figura, não se esperava muita profundidade. E quando eu começava a falar... Diante de tudo que você está dizendo, tá?
vamos fazer um retorno, basicamente, às nossas origens filosóficas. Como organizar a sociedade? Vamos sair um pouco do mundo como ele é agora e vamos sonhar assim, um pouquinho. Falar um pouquinho. Vou te organizar, como criar condições para que uma nova sociedade seja criada. Vamos lá. Um modelo seja criado. Como criar essas condições? Eu acho que a resposta é mais que evidente. Uma educação de qualidade, de verdade, uma educação mesmo, humana, humanista, que prepara a pessoa para integrar uma coisa humana que tem como objetivo a harmonia social. A pergunta cretina: quem seriam os professores? Esses que são perseguidos, mano. Esses que são mal vistos pela comunidade, pela diretoria, pela Secretaria de Educação, esses que querem dar aula de verdade, que reclamam das condições e são perseguidos. Esses que são honestos, são vocacionados. Esses é que tem que estar tomando conta e direcionando. São esses. Mas aí não tem espaço para esses. Esses são perseguidos, são vetados. Ainda estamos caminhando. O tempo passa e as coisas mudam, não param de mudar. Né? Nada permanece como é. Não é isso? Nada permanece como é. Uhum. Daqui a 50 anos a educação não vai ser o que é hoje. Nem que seja pela entropia. Não sei como é que vai ser, mas se depender de mim, das minhas atitudes, vai ser bem melhor do que a de hoje. É isso aí, cara. Vou exercer o meu modo. Né? Se me permitem, deixa eu aproveitar esse gancho de vocês aí para falar sobre essa questão da educação e desse sonho, né, que o Rogério propôs. Como sonhar e como imaginar uma sociedade diferente do que é hoje. E a Eduardo tocou nesse ponto da educação, e lá no início você falou dessa questão de que nós somos uma família planetária e tal, que é o tema hoje, né? Eu corro muito pela educação pública aqui na Bahia, né? No interiorzão, uma cidadezinha bem pequenininha, e a gente vê realmente isso que o Eduardo falou, da questão da maneira como não existe educação, como é tudo maquiado, como é tudo falso mesmo, né? E aí, pegando esse gancho eu ouço muitas pessoas falando assim, nossa, mas o mundo está piorando muito, o mundo está muito ruim, e aí Eduardo comentou assim, não, às vezes é a visão que está ampliando. Eu acho que a internet e a mídia, ela fez com que as coisas aparecessem facilmente. Antigamente acontecia uma coisa lá no Japão, a gente não ficava sabendo, não ia ficar sabendo no Brasil. Hoje em dia é instantâneo. Aconteceu lá, você está sabendo aqui. Isso fez com que, e como as coisas ruins fazem muito mais barulho, então dá essa impressão de que o mundo está piorando. E aí, Eduardo comentou, né? Antigamente as pessoas eram esquartejadas em praça pública, assistir pessoas sendo engolidas por animais, sendo queimadas, enforcadas, era a diversão das pessoas, era o Faustão delas, dia de domingo. Então, a gente vê uma mudança na consciência, principalmente ali depois do fim da Segunda Guerra, com a Declaração dos Direitos Humanos. Eu sempre falo sobre isso, porque eu acho que foi um salto muito grande, porque antes o que era exceção virou regra. Em que sentido que eu estou falando? Antes, pegar uma pessoa, amarrar no cavalo e sair arrastando no meio da rua, era regra. Uma pessoa que chegasse há uns séculos atrás e falasse de humanidade, de amor ao próximo, de senso humano, de solidariedade, era a exceção. Hoje em dia, não. A Declaração dos Direitos Humanos inverteu isso e virou a regra. Então, hoje em dia, esse tipo de barbaridade é exceção e as pessoas se escandalizam. E eu acho importante as pessoas terem essa noção de que está havendo uma mudança, mesmo que lenta, de consciência. E houve, sim, uma virada nesse sentido, de que era exceção virar regra. Então, quando a gente fala de uma educação que possa proporcionar a construção de alguma coisa diferente, não agora a gente tem o pé no chão suficiente para saber que isso não é uma coisa para daqui 10 anos, 50 anos, talvez para séculos, milênios, sabe-se lá, mas pelo menos a gente começa a conversar sobre isso e a sonhar. Então, talvez seja essa coisa da educação pautada no que fundamenta os direitos humanos, que é esse senso da natureza humana de falar, olha, nós somos todos iguais, nós somos cidadãos planetários. Essa coisa da fronteira, eu achei bem bacana essa observação sobre isso, porque é ridículo, se você for pensar do ponto de vista humano, imaginar que
fronteiras fictícias, linhas invisíveis são traçadas no planeta todo, e isso faz com que a gente se separe, e não é só a nível de país, de cidade ou de estado, isso já acontecia lá na época dos reinos, das vilas, sempre foi assim, mas existe o sectarismo também, no que diz respeito à religião, a grupos políticos, a opiniões. As pessoas tendem a se separar, quando, na verdade, existe também um movimento surgindo no sentido de unir, mesmo com as diferenças. Então, tipo, você não precisa ser igual a uma pessoa para respeitar e para vê-la como semelhante. Não precisa pensar da mesma forma, precisa respeitar o ponto de vista diferente. Então, eu queria só trazer isso para a gente falar um pouco sobre isso, sobre essa natureza humana, essa capacidade do ser humano de passar a ver o outro como família. Eu queria que você falasse um pouquinho, Eduardo, sobre sua vida. Pode ser que tenha algumas pessoas aqui que não saibam, não sei se o Rogério sabe, mas assim, quando você fala, eu abri mão das coisas para seguir minha consciência. Então, falar um pouquinho sobre isso, sobre essa natureza humana, sobre, sabe, perseguir a natureza humana. Bom, você não ouviu dizer que eu abri mão de nada. Eu escuto muito dizer, não, você abriu mão do seu conforto, abriu mão da sua classe social, e na verdade eu não me senti abrindo mão de nada. Ao contrário, eu me senti me livrando de um monte de correntes e prisões. Eu ganhei o mundo. Eu abri as asas e voei. É aquela coisa da gaiola. Eu saí da gaiola. Então me expus ao predador. Eu não tinha mais o alpiste garantido. Eu já não era mais bem visto pelos da gaiola. Eles me evitavam, eu não podia nem voltar para visitar ninguém. Ninguém queria me ver. Eu era um degenerado. Mas o mundo se mostrou tão interessante, tão rico, tão cheio de coisas. Eu não conhecia nada daquilo, eu comecei a ver tanta história. Andar de carona, caminhoneiros, beira de estrada, frentista, e posto e puteiro, periferia, palafita, mesa de pescadores, uma riqueza de histórias tão grande que supria completamente a falta daquela classe que eu vivia, que me incomodava tanto, porque ali todo o conforto que eu tinha era externo, e eu carregava um desconforto interno que não tinha tamanho, que eu não sabia explicar, e que ninguém queria saber, que na voz geral era problema. Eu tinha que tratar de um problema, eu tinha um problema qualquer. Eu não tinha problema nenhum. Eu queria mais do que conforto, estabilidade, garantia, conceito social. Eu queria mais. Porque o sentimento que eu tinha é que eu vivia um mundo falso. Onde eu chegava tinha sido feito um cenário para me receber. Pessoas sorrindo, gentis, felizes por eu estar chegando, preocupadas com o meu bem-estar. E eu sentia falsidade. Não que as pessoas fossem mau caráter, mas aquele meio era todo artificial. Todo artificial. E o mundo não se mostrava para mim como era. Eu tentava pesquisar conversando com pessoas mais pobres, mas elas não me davam espaço, porque eu era de outra classe. De repente eu estava igual. E as pessoas estavam falando comigo sem aquela deferência para um classe mais acima. Porque eu já estava na mendicância. Já estava fazendo artesanato. Estava dormindo no papelão. E aí eu vi o mundo ser sincero. E eu me senti ganhando. Eu me senti mais rico. A minha vida era mais abastada, mas eu senti uma vida mais pobre. Não estou dizendo que a vida lá é mais pobre. Quando você tem um interesse, eu tenho um amigo, por exemplo, que ele é astrônomo. Ele adora astronomia, desenvolveu um monte de coisa. E ele tem que bancar as coisas, os instrumentos que eles são caros. Então ele está na classe que ele precisava estar. Não acho que ele tem que deixar a classe dele de lado. É uma opção que eu fiz na minha vida e não recomendo a ninguém. Entendeu? Mas que me deu uma riqueza de relações muito grande, me deu uma liberdade de olhar o mundo muito grande. Eu costumo dizer que eu nunca me senti tão livre quando tudo que eu tinha estava dentro da minha mochila. Uma mochila murcha, sem quase nada dentro. Eu apontava o nariz e ia. Não tinha para onde voltar. Não tinha família para trás. A última frase que eu ouvi foi: você para nós é um filho morto. E os parentes todos falaram: enquanto você não se entender com seus pais, não aparece mais aqui. Os amigos cortaram a relação, ou seja, não tinha passado, eu ia para frente. Eu estava construindo um novo passado, com muita vivência. E sem medo, porque eu tinha feito o exército, eu saí do exército, estava com couro duro, era valente. Então não tinha medo de ficar em puteiro, de ficar em lugar, o tráfico estava ali, a bandidagem estava ali, eu não tenho nada com isso, está tudo certo. Eles não se preocupavam comigo também, porque eu era um mendigo,
estava dormindo no papelão. E isso enriqueceu muito a minha vivência. Eu passei risco, claro, eu vi a morte perto várias vezes. E eu morri do meu lado. Eu sabia que estava no risco, mas quando eu saí da gaiola, eu tive a convicção de que eu não ia viver até os 30 anos. Eu não chego nos 30 anos. Até porque as vivências estavam muito fortes. E para mim estava bom, vou viver até os 30, mas vou viver do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto. Mas aí passou os 30, passou os 40, passou os 50, chegou nos 60. Já vou tomar vacina semana que vem. Não morri, fiquei vivo. E agora eu vou contando as histórias, vou levando adiante. Aí sim, eu comecei a perceber que eu estou servindo de antena, estou captando e transmitindo, causando reflexão, questionando as coisas, mas com base na minha vivência, na leitura da minha vida. Aí, às vezes eu estou falando o meu pensamento e alguém me liga em algum filósofo de algum século retrasado aí, e eu não sei. Quando eu fui para a universidade, você teve que ser original o tempo todo, né? Eu não podia me basear em nada. Eu achava chata aquela leitura. E birra, porque eu percebi que é um linguajar feito para ficar inacessível para a maioria das pessoas, que é mal letrada. Na escola pública não se pede leitura, por exemplo. Eu, na escola que eu estudava, era 4, 5, às vezes 6 livros no ano, para ler, interpretar, fazer redação. Sabe como? Para estudar cada um dos livros, porque eram escolas caras. Na escola pública não tem. Quando eu saí do Exército e fui fazer um cursinho pré-vestibular, meus pais estavam bravos comigo porque eu tinha saído da carreira militar. Eles já sabiam que eu ia seguir a carreira do meu pai. Eu pedi desligamento. Aí eles botaram no cursinho mais barato que tinha na cidade. E eu fui estudar com pessoas egressas do sistema público de ensino, que naquele ano de fazer cursinho estavam fazendo um esforço para pagar aquela mixaria, que para minha família era mixaria, eles estavam fazendo um esforço. Então eu comecei a conviver com igualdade com a galera da escola pública. E quando a gente fazia estudo em grupo, eu dava aula, porque eles não sabiam nada. E eu não acreditava que eles não tinham aprendido. Senão ninguém ensinou isso para a gente. Como não, cara? Isso é uma fórmula básica de física mecânica, como é que você não sabe? Não ensinaram para a gente. Aí uma vez, eu ficava dando aula. Aí uma vez um deles, cansado das minhas reclamações, me trouxe uma prova da escola que ele tinha estudado. Isso aqui é uma prova do 3º ano. Eu não acreditei, velho. Quando eu li, falei, não, isso não é uma prova, mano. Você está brincando comigo. Isso aqui está de sacanagem, isso não é uma prova. Era superficial demais. Ali que eu percebi, comecei a criar a noção de que o ensino público é uma sabotagem. O ensino público ele não tem intenção de instruir o povo, já começa por aí. Nós temos um povo ignorante, ignorantizado pelo próprio ensino público. Ele é feito para criar essa massa explorável, ignorante, fácil de enganar, de fazer votar no seu inimigo, de conduzir com massacre publicitário midiático, com psicologia do inconsciente. Pessoas que não têm senso crítico. A educação pública não impede a criação de senso crítico. Não só não promove, impede, critica, ridiculariza. O aluno que pergunta é chamado de burro. Na escola que eu estudei, os professores cobravam dúvidas. Se ninguém tem dúvida, vai ter um teste agora. Já aparecia dúvida na hora. Na escola pública, você faz uma pergunta, todo mundo dá risada da sua cara. Você fica com medo de perguntar, para não ser ridicularizado. Você é burro. O pavor dessas pessoas é ser burro, porque são direto chamados de burro. Então, o ensino ali é só para arrumar um diploma, para você arrumar um empreguinho melhor. Não tem grandes projetos, não tem espaço para grandes projetos. Eu peguei essa noção ali. Fundamentalmente, um dos grandes ensinamentos que você está nos transmitindo, com base nas suas experiências, né? Eu não consigo enxergar muito bem, mas acho que alguém aí colocou a história do Eduardo é parecido com a do Siddhartha Gautama, do Buda. Eu acho que alguém colocou. Não, mas na escala menor, a pessoa disse, mas de fato, sim, no sentido de dizer que você, no âmbito da sua vida, né, para o contexto de vida que você tinha, o que era seguro para você, você resolveu deixar de lado e seguir a vida, pagar o preço de criar sua própria aventura. Nesse sentido, eu acho que foi muito feliz o comentário. Mas seguro para mim é da minha frustração, mano. Tudo bem. Essa é a minha frustração. Que seja. Mas Tinha nada assim, seguro.
o seu grande ensinamento é o que todas as figuras interessantes passaram pela vida dizem, é o trabalho de formiguinha, não tem outra coisa a ser feita, a não ser pensar globalmente, agir localmente, como você estava dizendo, transferir uma reflexão sua num broche, num adesivo, e alguém lê, e essa é a grande teia da vida. Eu acho que é um grande barato isso aí, sabe? É uma semeadura belíssima e é o que cada um de nós pode fazer no âmbito da sua vida. Né? Sim, e eu acho que começa ainda dentro. A revolução começa internamente. Quando você se questiona se você vê a vida com seus olhos ou com a lente distorcida que puseram na sua frente. O que você quer da vida? É você mesmo que quer ou você foi induzido a querer? Você é só um replicante, né? Do que a Seus vida valores são gosta. seus mesmos ou são plantados aí dentro de você? O que tem de seu na sua alma? E o que tem de implante no inconsciente? Por um sistema de comunicações absurdamente invasivo. Começa dentro, mano. Porque eu vejo muita gente revolucionária que tem seu curso superior que não consegue falar a língua da maioria. E é uma coisa que eu digo e repito, mano. Quem vai construir uma sociedade mais humana e justa é a mesma gente que constrói essa sociedade desumana e injusta. É quem carrega a sociedade nas costas, quem bota a mão na massa. São os explorados, são os braçais. O trabalho mais imprescindível da sociedade é o braçal. Sem o trabalho braçal não tem nem universidade, nem um laboratório que funcione. Então começa no trabalho braçal. É essa. O que você chama trabalho braçal é o alicerce básico da vida, né? Sem Sim, esse trabalho braçal, não tem tecnologia, não tem avanço, não tem porra. Pois é, mas é nesse meio aí que as pessoas têm muita dificuldade na sobrevivência, que elas desenvolvem a capacidade de superação muito maior do que quem tem. Então, é muito mais resistente, muito mais capaz. O que precisa chegar nelas, ali elas desenvolvem a sabedoria, na sobrevivência, na dificuldade, na composição, num lugar que é excluído da organização social, e eles se organizam por conta própria nas favelas, nos morros, e ali rola uma harmonia. Eles desenvolvem uma sabedoria social muito superior ao que uma academia oferece. A academia te oferece o saber, o conhecimento, a história, entendeu? Você tem referências, mas a capacidade de fazer está na periferia, está no superador. É preciso chegar nele com humildade e servir a ele o ensinamento, o conhecimento, como quem serve um cara que foi roubado no direito dele. E não como quem chega de cima, porque eu sou melhor, eu vou ensinar para vocês, eu vou liderar, porque acontece arrebanhamento. Se criam lideranças que fazem grupo, arrebanham, filia e faz uso. Quando alguém da elite se diz representante dos oprimidos, é o pé que nos escravida sendo beijado por quem está sendo pisado. Né? Eu estou falando da forma de se relacionar. Eu estou falando de quebrar esse pedestal de vidro que a universidade oferece para as pessoas que saem com seus diplomas. Elas saem em cima de um pedestal de convencidas de algum tipo de superioridade humana, social, e confirmada pela prática cotidiana da sociedade. Mas é um pedestal falso que afasta ela da realidade. E é frágil, é de vidro. É preciso perceber que dentro da academia tem uma espécie de cadeira subliminar de superioridade, de sentimento de superioridade. É o nome do curso superior. Eu brincava tempos atrás, quando eu fazia palestra na universidade, dizia que tinha que ter um pórtico na porta de cada universidade, dizendo assim, você está recebendo, você está tendo acesso a conhecimentos que são direito de todos os seus irmãos, na sociedade inteira, mas que foram reservados só para alguns. Então você ganha uma responsabilidade social em levar esse conhecimento para quem tem direito a ele e não teve acesso, porque a sociedade não respeitou o direito dele. Outra brincadeira que eu faço, que eu acho que o melhor ministro da economia seria aquela preta velha, bisavó, trisavó, que já criou um monte de criança, que não bota comida no prato dela, enquanto ela não se certifica que todo mundo já pegou a comida. Prioridade é quem tem fome. Né? Prioridade é a infância, a formação do povo. A prioridade é quem não tem, desabrigado. Mas a quem que a sociedade prioriza? Olha a briga que foi para arrumar a mixaria mensal para as pessoas ficarem em casa, que nem deu para ficar. E olha a facilidade que saiu, 1 trilhão e tanto para banco,
que não precisa disso. Aí a gente vê quem é que manda e quem é que está sendo enganado. E quem está sendo enganado, no fim das contas, é quem constrói tudo que se vê, quem costura todas as roupas, quem planta tudo que se come, quem colhe, quem transporta, quem liga as máquinas, quem constrói as máquinas, quem faz os reparos, quem bota a parede em pé, porque engenheiro não bota a mão na massa, é o ajudante de pedreiro que bota. São esses que constroem a sociedade, que são traídos pela própria sociedade, para servir a um punhado de parasitas sociais, que implantam, inclusive, a mentalidade e os valores que a sociedade convive com eles, através da psicologia do inconsciente, do domínio das comunicações. Aliás, Denise, a gente estava falando de educação aqui, mas junto com a educação tem que haver uma popularização das comunicações, tem que ter acesso às comunicações. Porque se você cria até uma educação humana e mantém as comunicações na mão de empresas privadas, você tem um conflito. É preciso humanizar também as comunicações, não só a educação. As comunicações são desumanas. A gente vê do jeito que distorcem as coisas e criminalizam quem está do lado certo. Está do lado do usadas da pior maneira, né? Exato. As comunicações estão do lado dos interesses. Nós estamos numa sociedade que colocou no patamar de maior importância o lucro, a propriedade privada, o interesse econômico. A vida humana está em segundo plano. A sua vida vai valer alguma coisa se você tiver patrimônio. Se você não tiver patrimônio, sua vida vale muito pouco. A polícia nem investiga se você for assassinada. Eduardo, sobre isso que você está falando, óbvio que existem muitas maneiras de a gente olhar para isso aí, mas a maioria das pessoas, sei que não é o seu caso, também não é o meu, costuma olhar para isso aí pelo ângulo da direita ou da esquerda, né? E isso não é só no Brasil, ainda que direita e esquerda, em cada país tem conotações particulares. Na Inglaterra, direita e esquerda, conservadorismo e trabalhismo, em cada lugar tem as suas, né? Mas aqui para nós no Brasil, a única coisa que eu vejo que direita e esquerda concordam é verbas públicas para a campanha e fórum privilegiado para os crimes que ambos os lados cometem. Então, a direita e a esquerda brasileira só concorda nessas duas coisas. O resto é uma discordância total. Olhando para esse velho esquema de direita e esquerda, você falou nos trabalhadores sem terra, sem teto, são movimentos sociais da base, e eu concordo com você, mesmo no início são desprezados, dificilmente conseguem evoluir com facilidade, eles próprios às vezes se corrompem também, já que todos nós na sociedade, em todos os níveis, nos corrompemos, mas como é uma coisa real, é de base, aquilo persiste um dia, efetivamente, sai da página dos sonhos e se torna uma realidade histórica em termos de conquistas sociais. Mas a minha pergunta a você é, direita e esquerda, em termos de brasilidade, o que a gente ainda pode tirar de bom disso? Ou será que a gente realmente não tem outra opção? É tentar jogar isso fora e falar como formiguinha, ei, preste atenção, tem mais coisas a ser observado. As coisas estão dadas, né? As coisas estão dadas, estão definidas aí. Eu vejo de outra maneira. Nós estamos entre empresaristas e humanistas. Gente que quer manter o poder empresarial e gente que quer botar o poder na humanidade. Né? Agora, a gente sofre muito de colonização mental. Esse negócio de esquerda e direita foi um troço que rolou lá num país colonizador, em 1889, né? Num parlamento específico, lá, francês. Né? A gente colonizado... E nem era com esse sentido, né? O pior é que nem era com esse sentido. Pois não, tinha o lado da esquerda, que era o lado dos não aristocratas, né? Eram os ricos, e do outro lado eram os nobres, os aristocratas, da direita, né? Era uma coisa. E ainda tinha o terceiro Estado, se não me engano, se bem me lembro. Tinha o terceiro Estado, o povo. Mas a gente é muito prisioneiro desse colonialismo, entendeu? Eu pessoalmente, eu não olho por esse lado. Né? Eu percebo, sei que quem quer conservar como está, né? E quem quer mudar para melhor. Agora, nós estamos num período de mutação. Os que querem mudar para melhor, eles também têm métodos, crenças
e modos que acabam dando em outro tipo de tirania. Você vê os movimentos sociais legítimos, eles acabam cooptados por uma ideologia basicamente europeia. Quando eu estou viajando de Kombi, quando eu vejo um acampamento do MST com a lona preta, com a bandeirinha vermelha, eu paro. Eu paro, porque eu sei que em 5 minutos eu estou tomando um café dentro de uma barraca daquela e recebendo um monte de informação sobre a região. Os caras sabem muito. Foi assim que eu descobri o canal de Aracruz, com a transposição feita do Rio Doce para o Rio Riacho para levar água para Aracruz celulose. Quando entrou lá a lama da mineração, eles pararam as máquinas, fizeram dentro desse canal, que é da largura de um riacho. E a água foi filtrada. Por que não puseram o filtro lá em cima? Lá no Balacho do Norte, antes do Rio Doce. Eu descobri foi no acampamento do MST. Uhum. Agora, paradoxalmente, eu não me dou com os dirigentes. Quando tem um dirigente, eu já não me sinto muito bem. O nego já me olha com desconfiança, não vai muito com a minha cara, porque eles querem saber que apito que você toca, mano. Você é o quê? Você é trotskista, você é leninista, você é maoísta, qual é a sua linha? Qual é a sua corrente? Eles não imaginam que você não tem corrente. E eles brigam entre si, tem correntes inimigas. Sim, eu sei. Uhum. Então, com dirigentes, eu não me dou bem, não. Mas são 4 milhões de famílias de pobre que não tem olhar de subalternidade, que não tem olhar de inferioridade, de impotência. Um pobre que tem autoestima. É o tipo de pobre necessário para a sociedade. Um pobre que não se sente menor, que não se deixa explorar, que entende por que ele é pobre. Percebe como é que os mecanismos, basicamente os mecanismos econômicos, funcionam. Porque a coisa é muito simples. O Estado é um Robin Hood ao contrário. Rouba dos pobres para dar para os ricos. É simples assim. Sempre foi. Agora, você pode ver mecanismos super elaborados e minuciosos para fazer isso funcionar. Mas, basicamente, é isso. Eles se enfiam em todos os lugares. Por exemplo, é criada a indiferença com o sofrimento alheio. Isso interessa ao sistema social, porque ele produz sofrimento. Então, ele precisa de indiferença daqueles que têm facilidade para viver, daqueles que têm condições de viver com tudo que precisa. Eles têm que ficar indiferentes àqueles lá. O mundo sempre foi assim. Não se mete com isso não, que você vai ser perseguido. O mundo sempre foi desse jeito. O que você acha que é aquela sessão de videocassetada todo domingo para as crianças verem? Você dá risada de quem se quebra. Você está criando insensibilidade, está trabalhando com psicologia do inconsciente. Você dá risada do cara que se deu mal. Você cria condição para conviver com a miséria sem se doer. Isso não é problema meu. Voltamos ao documentário da BBC que você falou no início, né? Que produz exatamente esse tipo de... É um estímulo que há. Então, quando eu vejo as coisas que são exercícios, que eu vejo pessoas, o povo também não se interessa, Cara, o povo é conduzido a não se interessar. Ele é conduzido a se insensibilizar por todo um aparato social que a gente deixa acontecer. A gente consente quando assume os valores que foram induzidos, quando a gente quer o que foi sugerido para a gente querer, quando a gente se comporta dentro do esquema. E ainda tem a questão do estímulo à competição, que é essa coisa do mais forte dominar mais fraco, e você tem que ser vencedor, você tem que ganhar, você tem que ser... Eu queria que você contasse, Eduardo, essa história. Você tem uma história ótima sobre isso de competição. Eu queria que você falasse sobre isso. E é engraçado, cara, que você vê as pessoas que mais querem mudar a sociedade, uma sociedade que induz a competir, a disputar, a confrontar, elas querem mudar a sociedade competindo, confrontando e disputando. Como é que você vai mudar uma sociedade exercendo as programações sociais que ela te incutiu? Se você se sente superior porque você estudou Karl Marx, você se sente superior porque tem um título de curso superior, você está induzido pela sociedade. Como é que você vai mudar alguma coisa? Você não muda nem você mesmo. Vai querer mudar. Está cheio de revolucionário assim. Que arrebanha. Que arrebanha. Ele não sabe falar a língua da massa. Ele vai lá para arrebanhar. E tem que saber, tem que respeitar ele como ele que sabe, ele que diz, ele que ensina, ele que resolve, ele que manda. E aí fica difícil tratar com a massa, porque a massa aceita isso, mas socialmente, politicamente não. Ela se deixa enganar, mas não se deixa mandar lá dentro da favela. O único lugar onde eles se tratam com igualdade é dentro da favela. Aí chega lá o universitário e começa a tratar com superioridade, ele não escuta. Ele pode escutar se ele for no auditório chique, aí ele vai escutar. Mas lá na área dele, não. A distância é muito grande. Essa distância que eu sentia entre eu e eles.
que eu queria conversar com os garçons e com as cozinheiras lá dentro da festa do clube. Eu achava a gente mais interessante. E tinha uma barreira ali, uma barreira inconsciente. É essa barreira que a gente tem que perceber e que tem que quebrar, para a gente se sentir família de verdade. Há uma indução, se, por exemplo... fala, Denise. Eu queria que você contasse... eu queria que você contasse aquela história de quando você teve essa primeira percepção sobre o quanto essa competitividade era doentia, quando você competiu com um amigo seu. Foi gradativo, Eu queria que você contasse essa história. Você sabe qual que eu estou falando, né? Uma corrida de bicicleta em Brasília, antes de eu entrar no Exército ainda. Quando eu entrei no Exército, eu voltei a competir desbragadamente, porque eu era bom nos esportes. Mas nessa aí, eu tinha comprado uma Caloi 10, estava trabalhando no Banco do Brasil nessa época. Tinha comprado uma Caloi 10 e teve uma corrida de bicicleta oficial. Eu fui lá e me inscrevi. E aí fui para o autódromo para treinar, liberar o autódromo para treinar, acho que com 15 dias de antecedência. E nesse autódromo eu conheci um ciclista, que ele era patrocinado, Expedito o nome dele. E ele tinha patrocínio e tal, tinha capacete de ciclista, tinha luva, o sapato dele de ciclista, a bicicleta dele tinha um pneu tubular, era melhor do que a minha, muito. E ele me ensinava as técnicas de ciclismo. Eu ia treinar acompanhando ele. E ele me ensinando um monte de coisa que eu fui aprendendo, medir a bicicleta para o meu tamanho e tal. Mas no dia da competição, durante a competição, eu passei ele na reta de chegada. Ele ia ganhar uma medalha e ia conseguir um patrocínio para ir para o exterior. E eu passei na frente dele. E cheguei em terceiro lugar. E eu fiquei eufórico. Eu fiquei tão eufórico que quando eu fui dar o meu nome lá para a pessoa que anotava, ela botou em primeiro lugar. Ela me viu tão eufórico, eu falei, esse foi o primeiro lugar. Aí chegou o primeiro. Eu falei, não, o primeiro fui eu. E aí eu olhei, o Expedito estava chorando. Ele deitou na beira da pista, a bicicleta estava largada, e ele estava chorando alto. Eu não tive coragem de chegar, mas aquela imagem ficou bem marcada. Eu não precisava ter ganhado. Aí caiu minha ficha, o cara perdeu um patrocínio. Ele estava contando com isso. Aí já perdi um pouco o gosto. Mas aí entrei para o Exército. E no Exército eu comecei a ganhar moral, porque eu competia e ganhava. Logo que eu cheguei, fiz uma competição na cidade de Campinas, uma corrida rústica, e ganhei um troféu. E aí eu entrei em vários esportes, equipe de tiro, fundei o ciclismo, e competindo sempre. Mas eu sentia alguma coisa errada. Eu ganhava, ficava alegre, mas reparava os outros que não estavam contentes. Até que teve uma competição entre as forças, Exército, Marinha e Aeronáutica. Eu ganhei uma corrida que um cara tinha se preparado muito para ganhar aquela corrida, estava contando com a vitória. E eu ganhei, e ele quase que desmaiou, foi amparado pelos outros lá. E naquele momento, eu tive vergonha de ter ganhado, que para mim não era tão importante assim. Eu não ligava de ganhar assim. Aí eu resolvi não competir mais. E falei com o comandante do meu pelotão, o tenente. Tenente, mas eu não quero mais competir. Que isso, Marinho? Tá maluco? Eu não quero mais competir. Perdi o gosto, não quero mais. Você não pode parar de competir. Você é medalhista. Você não pode parar de competir. Mas eu parei de competir. E aí eu comecei a ser perseguido. E aí meu uniforme estava amassado, minha barba estava mal feita, meus metais estavam mal limpos, meu sapato estava mal engraxado, e cada 3 anotações eu perdia meio turno de folga. Aí eu passei muito tempo sem sair do quartel. E nesse tempo que todo mundo saía e eu ficava lá, eu tinha tempo para pensar, para refletir, para pensar sobre o Exército, a vida militar, se era mesmo o que eu queria, como é que o Exército funcionava dentro da sociedade. Ficava lembrando dos acontecimentos durante a semana, das instruções. Ficava achando a hierarquia uma coisa meio ridícula. Os símbolos nacionais e tal. Mas se não tem nem respeito pelo povo, eu ouvi numa instrução essa frase: o povo é uma massa amorfa e acéfala, que tem que ser controlada para não se tornar perigosa. Isso numa instrução de formação de oficiais de carreira. A visão que estavam passando para mim, que passam para os oficiais das Forças Armadas. O povo não tem cabeça, não tem forma, tem que ser controlado. Na Constituição norte-americana, quando os pais formadores da Constituição dos Estados Unidos da América estavam discutindo quantos artigos, emendas teria a Constituição norte-americana, essa frase foi dita por um deles.
Nós devemos fazer uma Constituição onde não haja o menor perigo do povo, dos nossos trabalhadores, tomarem o poder da gente. Né? Então, primeiro dos pais formadores da Constituição razoável, que a gente de longe vê nos Estados Unidos como sendo uma história razoavelmente bonita, é feia nessa essência. Né? Olha, eu acho que isso é uma construção, é colonização mental. A gente tem uma admiração indevida por essa galera. Eles participaram de tudo que é golpe de Estado. Eles botam draga de sucção, causam miséria no mundo inteiro. Já jogaram 2 bombas atômicas. É um pessoal que não merece nossa admiração, não. E, além do mais, eu chamo eles de estadunidenses, porque eles tomaram para si até o nome do continente. Por que eu vou chamar de americano? Eu sou americano também. Eu também chamo estadunidense. É estadunidense. É a faxina interna. A gente tem que estar sempre se faxinando. É isso aí. Se escapa americano, eu me corrijo na mesma hora. Porque é um condicionamento que a gente recebe. Dos regimes que você viu ao longo da sua vida, regimes políticos, sociais, você estava elogiando de Cuba, realmente tem muitos padrões elogiáveis em Cuba. Algo mais você poderia ressaltar na sua experiência, como alguém que pensa a vida e o mundo? Olha, houve tempo com mais miséria e houve tempo com menos miséria. Do ângulo que eu estava, do ângulo social que eu estava, eu percebia as coisas econômicas com maior dificuldade ou menor dificuldade, mas sempre com dificuldade. Tinha períodos em que se comia melhor. Você vê as pessoas chamarem mais para um churrasco e tal. Você vê mais alegria. E tem períodos que não, que está faltando. E, às vezes, muitos desses períodos de mais fartura e menos dificuldade foram um jogo político-eleitoral que acabou assim que rolou a eleição. Rolava a eleição, mudava tudo e caía tudo. Também várias vezes eu vi isso acontecer. Um dos piores períodos foi aquele quando o Collor assumiu. Ali eu vi muita dificuldade. Ali eu vi gente morrer de raiva. Eu vi gente que tinha juntado dinheiro para fazer uma operação vital numa certa altura da vida e esse dinheiro foi tomado pelo Estado. Foi uma época que ninguém estava, porque as pessoas estavam tendo dificuldade de comprar comida. Imagina, eu vivia de artesanato. Eu ia fazer negócio em brinco. Eu corrompia as vendedoras da loja de produtos naturais. Fazia um brinco lindo. Chegava lá aqui um brinco. 2 quilos de arroz. Me esperando no beco, atrás do mercado. E me levava o arroz. Roubado, mano. Para poder comer. Eu sentava nas barracas de feira e fazia nomezinho no arame. Nora, neto, da dona que estava na barraca, em troca de abóbora, banana. Não me faltava o que comer. Às vezes até distribuía para os vizinhos, que eu não tinha geladeira. Chegava com tanta comida, mas não tinha dinheiro para aluguel. Via a fome comer demais. Via a miséria. Porque naquela época, você deve estar lembrado, o dinheiro sumiu. Sim, eu era gerente de banco quando o Collor pegou o dinheiro de todo mundo. Imagina. Que inferno. Mas eu também nunca vi tanta solidariedade. Em qualquer ponto de ônibus que eu tivesse, parava um ônibus que eu queria pegar, eu no motorista, parceiro, aí, ó, tá ruim, sobe. Nunca vi tanta carona, só andava de carona, não tinha dinheiro para gastar com o transporte. Entendeu? Então, nos momentos de dificuldade, afloram as melhores faces do ser humano. Quando teve desabamento lá no bairro que eu moro, morreu gente pra caramba, um montão de casas desabou. Cara, a solidariedade é instantânea. Você pode ver quando tem uma tragédia, um enchente. O ser humano mostra o que ele tem de melhor no meio do sofrimento. Se arrisca para salvar o outro. Acolhe, divide a comida, ampara. Nós estamos num estágio evolucional tão primitivo que a gente ainda precisa da dor para desenvolver na gente o que a gente tem de melhor. Quando eu olho para trás na minha vida, eu percebo que os momentos onde eu mais aprendi, onde eu mais cresci, refleti, ganhei capacidade de superação, foi nos momentos de sofrimento. Quando eu encontro uma pessoa sábia na periferia, uma pessoa que é consultada, que é referência e tal, posso pesquisar que a pessoa teve uma vida sofrida, teve que superar muita coisa na vida, ganhou sabedoria, capacidade, visão, senso de justiça, solidariedade. E quando a gente conseguir desenvolver essas coisas por conta própria, por iniciativa, por interesse próprio,
eu acho que o sofrimento vai cair de patamar de importância. Não vai ser tão necessário assim. Mas até lá, né? É porque a gente tem outros objetivos, objetivos materiais, objetivos próximos, né? Induzidos, condicionados. A gente não percebeu que o nosso objetivo é nos desenvolvermos individualmente e coletivamente, até alcançar uma sociedade minimamente justa, sem abandonados, sem fome, entendeu? Eu acho que quando a gente chegar num patamar de harmonia social, a gente vai descobrir o quanto mais a gente tem para desenvolver acima desse patamar. A gente está lutando para chegar no básico, entendeu? Para poder se desenvolver como humanidade no universo. Nós ainda estamos tentando sobreviver só, né? Ainda. Mas faz parte. Faz parte. Denise, você tem perguntas dos nossos amigos que participaram conosco aí para dirigir Eduardo? Se faltam 10 para as 10, a gente normalmente encerra às 10, alguma coisa, né? Então, se tiver perguntas das pessoas endereçadas a Eduardo. Eu abri o chat agora para perguntas. Eu vou pedir ao pessoal, tem muita mensagem. Quem tiver feito lá no começo pergunta para repetir agora, tá? Então, eu vou colocar aqui uma pergunta de Sueli Rodrigues. É ótima pergunta essa. A Sueli Rodrigues. Eu vou desmarcar aqui, porque eu confesso a vocês que eu não estou enxergando direito, tá? É só um minutinho. Eu vou ler, depois eu coloco. Tá? Esse é o meu problema também, eu não consigo ler. Eu já joguei para você por isso. Sem óculos. Ó, a ditadura militar destruiu o ensino público, que era excelente, eu fui educada nele. Por que os governos que você considera terem sido mais humanos não modificaram essa situação na educação? Essa é a pergunta de Sueli. Vou colocar aí agora na tela. Ótima. Na época do João Goulart, estava tendo um investimento, desde Getúlio Vargas, né? Houve levar a população toda para dentro da escola, dos 7 aos 14 anos. Né? Antes não tinha ensino obrigatório. E já causou uma celeuma, porque a classe média não queria a obrigatoriedade do ensino. Entendeu? Tanto que aí começou um êxodo da classe média quando começou a entrar o povão na escola pública. Mas os governos estavam investindo ainda. Teve uma paradinha depois de Getúlio, Juscelino. Quando chegou o João Goulart, houve plano de carreira para os professores, houve investimento na formação dos professores, houve investimento no ensino público, houve uma liberação para a formação de sindicatos e tal. Começou a ter algumas... O Paulo Freire foi convocado para o PNA, o Plano Nacional de Alfabetização, que cativou milhares de professores no Brasil inteiro, se inscreveram, porque era aquela história de alfabetizar em 40 horas, né? 40 horas de aula alfabetizava um adulto analfabeto. E o plano era para exterminar o analfabetismo em território nacional. Né? E eu acho que por isso ele foi derrubado. Ele também decretou a reforma agrária. Não foi votado a lei, mas ele decretou a reforma agrária no seguinte modelo: 10 quilômetros para cada lado de todas as rodovias e ferrovias federais foram desapropriados e divididos em lotes para agricultura familiar. Daria para assentar 1 milhão de agricultores familiares, de famílias de agricultores. Né? Outra coisa que ele fez foi uma lei contendo a remessa de lucros das empresas estrangeiras. Não podia mais mandar 100%. Tinha que deixar, acho que 80% aqui, e mandar só 20%. Ou seja, tomou várias atitudes, investindo no país, que foram os motivos para ele ser derrubado. Se você viu o filme O Dia que Durou 21 Anos, você via que saiu 40 anos depois do golpe, foram publicados os documentos que provam a articulação de todo o golpe pelos Estados Unidos. Está lá, documentado no Dia que Durou 21 anos, com gravações, com vídeos, com telefonemas, claríssima articulação para derrubar o governo Goulart. Já o Kennedy falando, vamos ter que derrubar o Goulart, muito antes de começar até. Por quê? Porque ele estava dando contenção às dragas de sucção das empresas corporativas que dominam aquele país lá. Então, derrubaram. E aí, qual foi a primeira atitude dos militares? Congelaram os salários dos professores de escola pública. E o Banco de Desenvolvimento, não sei se era o BNDES, teve um incentivo oficial para empresários abrirem escolas particulares. E aí a escola particular começou a pagar um salário melhor, enquanto os professores de escola pública estavam com o salário congelado, não tinha aumento, a inflação estava comendo. Eu lembro quando eu era criança ainda, de professores de escola pública fazendo concurso para a escola particular, para poder ganhar um salário melhor.
só ficou em escola pública, ou o cara vocacionado que passou, mas ele se manteve lá por amor aos estudantes, ou o incompetente que não conseguiu passar na prova para uma escola particular, que era difícil, exigia qualidade. Houve um desmonte da educação pública, pelo menos no fundamental, né, no básico. Na escola pública, não, porque o estudante da escola pública ele é egresso do ensino particular, na sua grande maioria, e prepara melhor para o vestibular. Né? Agora, nós temos uma situação, houve no governo passado, nos governos do PT, eu gosto de dizer que eu não votei. Tá? Eu não tenho nenhuma simpatia pelo PT e pelo Lula, pelo que restou do PT, na verdade. Houve um espaço aberto para um punhado de pobres adentrar nas universidades. Eu acho que tinha que ser um programa de Estado. O Estado devia assumir os crimes que comete contra a sua população desde a época do Império e não tomar atitude de resgate desses crimes contra a própria população e abrir as universidades para todo mundo. Dá-se um jeito. Aí os acadêmicos vão ter que se aplicar e arrumar uma maneira de fazer isso acontecer. Eu não sei como é que seria possível, mas seria um resgate. Né? Mas foi feito como? Derrubando. Eu acho que, inclusive, isso no governo do PT ter preto, pobre, periférico dentro de universidade, dentro de aeroporto, também ajudou a mobilizar a classe média para se levantar contra o governo, para rolar esse golpe aí e botar esse governo aí. A ordem não era só acabar com o acesso dos pobres, não, era destruir a economia do Brasil mesmo. Sempre houve uma pressão, por exemplo, Getúlio Vargas foi pressionado para não investir na Petrobras. A mídia gritava que era desperdício de dinheiro público, corrupção, corrupção. E ele dizia, tem petróleo, eu tenho que achar. A Eletrobras é a mesma coisa. Ele se valeu da Segunda Guerra, que os Estados Unidos precisavam de aliados, e o presidente, o Roosevelt deles lá, permitiu que se fizesse a siderúrgica nacional, a Uzi Minas, a Eletrobras, tudo que eles não queriam. Mas aí era uma situação de guerra. Agora eles estão desfazendo tudo, retomando tudo. Uma empresa que visa o lucro não pode ser servidora pública. Entendeu? Eu acho que se você visa o lucro, você corta custo e você perde qualidade. No ensino, por exemplo, eu acho que é um absurdo você visar o lucro. Você tem que visar a formação das pessoas. Então, o ensino, para mim, é papel do Estado, não é coisa para empresário, não. Se quer ganhar dinheiro, vai para outro ramo. Fazer um ensino conscientizador, humanizador, que interessa a harmonia social e não criar competidores para o mercado de trabalho. Estimular as pessoas a assumirem a sua vocação e jamais aceitarem trabalho que não seja da sua própria vocação. O trabalho não pode ser esse sacrifício que ele é apresentado para a gente. As pessoas vivem nas horas vagas. Uma coisa que eu reparava quando eu vendia na noite é que na noite de sábado as pessoas estavam mais tranquilas, mas na noite de sexta as pessoas estavam descarregando, não estavam se divertindo. Estavam descarregando a pressão da semana, num trabalho odioso. No domingo, essas pessoas já estão ficando tristes, que amanhã vai ter que voltar para aquela porcaria daquele lugar que eu detesto. Fazer o que eu não gosto de fazer. Eu acho que isso é um crime social. Você impedir os vocacionados de exercerem a sua vocação. Nós temos gênios nascidos na miséria que não são descobertos nunca. Pessoas de alta criatividade, de alta capacidade que não encontram formas de se desenvolver porque a sociedade proíbe. A sociedade não é que ela relega, não. Ela cria miséria para chantagear o povo trabalhador a aceitar qualquer condição de trabalho, sem direitos, com medo de cair na miséria. Isso tem a ver... Né? Não isso, é... tem a ver, isso tem a ver com essa pergunta aí, ó. Como sair do desemprego quando não se vê saída? Essa coisa que está exatamente isso que eu estou falando. Eu não sou bom conselheiro porque eu fui desempregado a vida inteira, graças a Deus, entendeu? Quando eu tinha... Meu último emprego foi como mergulhador numa empresa de captura e criação de lagosta, e eu não aceitei o tratamento que o patrão estava me dando, e praticamente despedi o patrão, mandei ele falar baixo comigo, ele me despediu na mesma hora. Eu falei, na minha vida não vai ter patrão e empregado, superior e subordinado, chefe e chefiado, na minha vida não vai ter isso. Eu não posso mudar a estrutura do mundo, da sociedade, mas da minha vida eu posso tratar. Então eu passei a vida inteira trabalhando por conta própria. Aprendi a trabalhar com metal, com couro, com corda, fazer pão. Aprendi a fazer muita coisa, sapato, pirogravura, serigrafia. É o que eu estou vivendo hoje, serigrafia. E sempre com arte, sempre com arte. Fui vivendo assim. Quando também não me sinto exemplo para ninguém, não.
Mas eu já vi gente vivendo de fazer empada, vi gente vivendo de fazer tanta coisa, madeira, sapato, por conta própria, para não dizer... Tem pessoas que o temperamento não permite que tenha patrão, superior, supervisor. Tem pessoas com temperamento assim, eu conheci muitas, que acabam trabalhando por conta própria, não é nenhuma questão ideológica, não tinha o pensamento que eu tenho, a visão que eu tenho da sociedade, por temperamento mesmo. Não quero ter patrão, não quero ninguém mandando em mim. Eu acho que isso aí é uma possibilidade que é inibida pelo sistema educacional. As pessoas misturam trabalho com emprego. Emprego é um patrão, velho. Emprego é uma chefia, é uma imposição de cima para baixo. Eu tenho uma filha que ela diz assim, eu prefiro o emprego. Eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei quanto eu tenho no fim do mês, mas tudo bem, você tem as suas necessidades. Eu não atuo. Eu não quero. Ninguém tomando conta do que eu faço, me mandando fazer nada. Também não quero ninguém sob meu comando, não quero mandar ninguém fazer nada. Tem gente que chega, posso ajudar? Eu não sei como. Eu não vou ficar dizendo o que fazer. É questão de temperamento meu. Mas eu acho que é uma tendência também. O desemprego, ele cria autonomia. Ele gera criatividade. A capacidade de superação da periferia é muito grande. O nego tem que dar seu jeito, você tem que dar seu jeito. Quando você sai de casa, já aconteceu comigo uma vez, eu saí de casa, meus filhos estavam comendo a última refeição. Eu sabia que eu ia voltar com comida. Eu não podia voltar sem comida. E eu fui expor em Belo Horizonte. E eu estava devendo meses de aluguel, minha luz estava cortada. Foi na época do Collor. E eu cheguei na Avenida Paraná e coloquei uma banquinha. Eu estava fora de mim. Se eu raciocinasse direito, eu não tinha feito isso. Botei uma mesinha. E sentei, porque eu estava com pouco trabalho, que eu estava trocando tudo em comida. Né? Então eu fiquei produzindo mais. E não cuidei. E o Estado é inimigo. Eu estava ali expondo. Quando eu vi, a Guarda Municipal já estava fechando a minha banca. Chegou aquele monte de guarda tomando o meu trabalho manual, feito à mão. A sensação é muito estranha. Você vê, o Estado está te roubando. E eu pensei, eu tenho que levar comida para casa. Atacar os caras não adianta, você vai se machucar. E eu não podia me machucar. Então, quando eles foram embora, o cara quis até me dar o recibo. E eu não quis pegar, eu não ia buscar. Eu saí pensando, o que eu vou fazer? Eu vou levar comida para casa. O que eu vou fazer? E aí pensei várias merdas. E aí uma vozinha, sempre uma vozinha, falou, no fim da rua é o mercado. No fim da Avenida Paraná é o mercado municipal de Belo Horizonte. No mercado tem comida. E eu fui para o mercado. E quando eu entrei pela porta do mercado, tinha várias barracas de feira, que é permanente, né? Com verduras, legumes e tal. Eu parei olhando para aquelas barracas e fui olhando, e meu olhar bateu com o olhar de uma velhinha que estava olhando para mim. Quando eu bati o olho nela, ela sorriu para mim. Eu não sorri para ela, eu fui na direção dela e falei, minha senhora, aconteceu isso. Quando eu saí de casa, meus 3 filhos estavam comendo a última refeição. Ela levantou e saiu catando. Falou, vou pegar só o que está maduro, viu, meu filho? Que as coisas estão apodrecendo e as pessoas não estão comprando. E aí foi botando um monte de coisa, falou com as outras barraqueiras. Eu saí com tanta comida dali, que eu cheguei em casa e distribuí na vizinhança. Na geladeira. Numa hora dessa, velho, você faz merda. A fome está comendo solta, a criminalidade está aumentando junto. Não tem outra. É uma equação matemática. Miséria, fome, necessidade é fonte de criminalidade. E aí chega o crime organizado para organizar. Ele é organizado da elite. Os donos das organizações criminosas vêm da elite. Eles têm contatos internacionais. Eles falam línguas. Não pega em arma, pega no telefone. Mexe na conta bancária, pelo celular. Trata de milhões e bilhões e muito dinheiro. E é tratado a pão de ló pelos banqueiros. Os banqueiros adoram o tráfico de drogas. Porque pagar propina é mais barato que pagar imposto. O tráfico gera muita grana. E ainda consome muito armamento. A indústria armamentista adora o tráfico, o crime organizado. Porque dá lucro. A coisa é tudo trocada na sociedade. O nosso modelo de medicina, ele é claramente dependente da doença. É medicina lucrativa. Não viu a declaração do diretor do hospital de ortopedia que tinha que liberar, acabar com o lockdown, porque senão ia falir o hospital, tinha que ter gente de perna quebrada, tinha que ter acidente de automóvel.
o dono do hospital. Ou seja, está descarando o modelo de medicina. É a medicina lucrativa, onde a saúde não interessa. Interessa a doença, porque dá lucro. A toda a indústria da medicina é os laboratórios farmacêuticos. Não é a medicina preventiva. Aqui, medicina preventiva é heresia. Não se fala disso. Comunista. Deixa eu fazer outra pergunta. Tem muita pergunta, a gente não vai dar conta de fazer tudo. Olha, eu falo demais, eu reconheço. Mas tem muita mesmo. Nem se a gente ficasse aqui, eu acho que a noite toda dava conta de fazer tudo. Mas, enfim, eu vou fazer essa daqui e a gente encerra. Eu vou pedir desculpa a quem ficar sem as perguntas respondidas. Vamos ficar para um próximo bate-papo. Deixa eu desmarcar para ler, porque a idade está chegando. Como vocês veem movimentos liberais que defendem a diminuição do Estado, focando em ideias como liberdade, propriedade privada, menos Estado, mais liberdade, seria viável a médio, longo prazo ou não? Uma pergunta de Emanuel. Os movimentos liberais, ele tem que identificar esses movimentos liberais. Tem um monte de camaleão aí nesse meio. Eu não sei ver um movimento liberal, não. O que é um movimento liberal? É que quer privatizar as coisas públicas? A pergunta do Emanuel, penso eu, é no sentido, Eduardo, de que o liberalismo, de uma forma geral, né, é contra um Estado grande com política social. Então, ele quer diminuir o Estado, né, no sentido de que o Banco Central seja independente, vírgula, para obedecer o mercado, Exato. e o Estado não tenha nenhuma política social. Então, eu acho que a pergunta do Emanuel é nesse sentido. Tá? Sim, então, sim. Olha, cara, você pode observar aí os acontecimentos que essa galera, os banqueiros e tal, que falam de diminuição do Estado, na hora que dá uma crise, eles usam... Né? Então, eles querem cortar os programas sociais. Eles querem tirar de quem não tem. Né? Para dar para eles que já têm muito. Essa é uma lógica perversa, entendeu? Porque se você falar, não pode dar o peixe, tem que ensinar a pescar. Olha o nível da escola pública. Você está proibindo o cara de aprender. Aí você cria a situação de miséria, ela é criada na estrutura social, situação de miséria, insolúvel, e acha que o Estado tem que ser diminuído. Isso é pensamento de quem tem a barriga cheia, mano. Quem está perto da fome vê que a sociedade é traíra, engana, toma dinheiro dos pobres, porque pega mais de 60% do que eles ganham em imposto e não devolve em serviço, os serviços devidos, constitucionais. O Estado não cumpre a sua Constituição no que diz respeito ao direito da população, os direitos básicos, humanos, fundamentais. Não tem outra maneira de olhar para isso, senão como uma organização criminosa. As ideias, eu deixo no campo das ideias, eu estou aqui na prática. A ideia que me serve é a que vai virar prática. Ficar elucubrando como poderia ser, se uma corrente de pensamento. Olha, para mim a prioridade é fome. Quando o Estado focar na fome, no desabrigo, aí eu vou dizer, esse é o Estado que eu quero. E fora disso, mano, a fome ela não dá tempo, entendeu? Tem fome agora, tem desabrigo agora. Desabrigo perseguido. Você vê o governo botando pedra debaixo do viaduto, para nego não se abrigar debaixo do viaduto. Você viu o padre Júlio lá com a marreta na mão? Uhum. Pô, velhinho é porreta esse aí, viu? Mas essa perversidade é direto. Essa perversidade eu vi demais. Eu, quando estava viajando, ia a São Paulo para comprar material de trabalho, metais, corrosivos, as soldas e tal. Eu não tinha grana para ir para um hotel, ou não podia gastar com hotel. Eu ia dormir na rua, eu arrumava uma tábua, subia numa árvore, arrumava uma forquilha para sair do chão. Era perigoso dormir no chão. Você já está numa situação em que você é vítima de crime social. Você ainda está vulnerável a ataque de paranoicos, que a própria sociedade cria. O modo de vida cria psicopatia em muita gente. Entendeu? Cria perversidade. É massacrante. Quando eu vendia artesanato, muitas vezes eu deparava com pessoas que estavam visivelmente massacradas e querendo descarregar ódio em alguém. E eu era o alvo perfeito. Eu sou um vendedor de artesanato que está entrando no bar onde o cara está consumindo. Até o dono do bar vai apoiar ele.
Então ele descarrega a raiva para cima de mim. Eu vi isso acontecer muitas vezes. Inclusive, me obrigou a criar um autocontrole, e mais tarde eu percebi que é tão fácil e melhor você não reagir, cara. Porque nas situações onde eu era agredido, eu estava dentro de um lugar onde eu passava todo dia vendendo. Se eu arrumasse um problema com um cliente ali, ou se eu permitisse que o dono não deixava mais eu entrar. Tudo que eu vi sair. Eu comecei a prestar atenção em que tipo de pessoa que me ataca assim de graça. E percebi que as pessoas eram pressionadas por outro lado. Elas estavam descarregando um ódio que elas não tinham coragem de largar lá onde era a fonte. Lá ela tinha que engolir. Se sentir humilhada. E aí sai precisando humilhar. E a partir de certo ponto, eu ainda dizia assim, ainda bem que é comigo, porque eu conheço um monte de gente aí que se usa. E eu não parto, porque eu não me sinto insultado. Eu vejo uma pessoa querendo tirar minha calma. O pensamento é muito simples. Eu dou muito valor à minha calma. Raiva é um sentimento que eu detesto. Se eu puder evitar, eu não sinto. Claro que tem situações e coisas que não tem como conter. A raiva brota. Agora, com uma pessoa que eu não conheço, me provocando a raiva. Eu ouvi tantas vezes a frase, você é um merda. Porque muitas vezes a pessoa lê o que está escrito no bloco, uma reflexão, e ela não tem profundidade. Então, ela faz um comentário idiota, vamos dizer assim. E aí eu vou e desfaço o comentário dela e explico o que está querendo dizer aquela frase. Eu não sou uma figura social respeitável o suficiente para falar assim com aquela pessoa, porque aquela pessoa vai falar, quem você pensa que é? Para falar assim, você para mim é um merda. Eu ouvi isso, perdi a conta das vezes. E comecei a responder assim, pode crer, tem razão, merda orgânica. Ótima dúvida. Se você me permite, a pergunta do Emanuel, deixa eu dar só uma contribuição. E como ele colocou no plural, eu vou me meter aqui a dar uma contribuição no campo da reflexão. A doutrina liberal, ela comete um crime contra a vida terrível na hora em que ela elege o mercado como sendo a estrutura mais poderosa de toda a vida e ferra com qualquer preocupação, seja humana, seja social, seja ética, seja decente. E essa história do Estado mínimo, eu penso sobre isso há mais de 40 anos, né? E olhando para o mundo, é a pior ideia que se pode ter, porque nunca o mercado vai se preocupar com a fome, com quem está se ferrando, com o salário de professor, de médico. O mercado só se preocupa, não é com o trabalho, como o Eduardo estava falando, é com o ganho financeiro. É o lucro fácil que não vem de trabalho, vem de jogada, vem de aposta. Tira o dinheiro da sociedade. Pois é, tira da vida real. Só dá para os mais ricos, como o Eduardo estava dizendo, e como qualquer estudo crítico sobre qualquer constituição claramente mostra. Então, assim, é uma pena que os nossos irmãos e irmãs vinculados à visão de mundo de direita, né, não observam isso, que se não existir política social num país, não existe nação, existe só preocupação financeira, não tem preocupação humana. Esse discurso é de esquerda. Ferre-se esse tipo de classificação. Se é de esquerda, então que seja de esquerda. Mas tem que ter política social. Tem que ter. E foi isso que o governo de Lula introduziu no Brasil, porque não existia. Várias políticas sociais. Né? Então, assim, Emanuel, só dando a contribuição, o Estado mínimo é muito. Não, os governos de esquerda aparelham o Estado com um monte de gente, um monte de estatal sem futuro. De fato, também tem. De fato, também tem, mas é o equilíbrio da coisa que a gente tem que buscar, né, o tempo inteiro. Eu só queria dar essa contribuição, Eduardo. Ótimo. Volto aí para você e Denise. Olha, o que eu pude perceber, por exemplo, qual é a concepção social da mentalidade da direita? É a meritocracia, com gente nascendo na miséria. É o que eles dizem, mas não é não. Todas as propostas de direita que eu vejo são mentirosas. Todas as propostas são mentirosas. Entendeu? A esquerda já tem, as esquerdas, né, já tem uma proposta mais social, mais humana.
colocada com uma arrogância que frequentemente descamba para a tirania. Entendeu? É aquela coisa, você está entre a mentira e a boa intenção iludida. Você não vai conduzir a massa para lugar nenhum. É preciso esclarecer, é preciso conscientizar, é preciso dar acesso, é preciso que o Estado cumpra a sua Constituição. Você quer ver mudança social de verdade? Cumpra-se a Constituição. E retire-se remendos podres. Como, por exemplo, para a presidência da estatal, de um estatal, só pode ser colocado um cara que é funcionário de carreira daquela estatal. Isso estava na Constituição. Aí vai lá um desses legisladores comprados, bota uma vírgula, a não ser por ordem do presidente da República. Aí bota o Michel Temer. E o Michel Temer nomeia um destruidor. Bota na presidência um cara com a função de desmembrar, de esquartejar a Petrobras. Entende? Então, cumpra-se a Constituição, mas que se tirem os remendos podres. Que está cheio de remendo podre na Constituição. Tem muito jogo também de blá, 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 né? Infelizmente. Né? Na hora que o povo tiver uma boa alimentação, uma instrução decente e acesso à produção de comunicações, e não a aceitação passiva de comunicações empresariais, aí você vai estar em outro país. Né? Certamente você vai estar em outra conjuntura social. E eu acho que nós caminhamos para lá, aos trancos e barrancos, tropeçando muito para aprender. Mas é nessa direção que caminha. Eu virei o nariz nessa direção e é para lá que eu vou. É a nossa cenourinha do sonho do coelhinho que está se tornando. É isso aí. Eduardo, eu vou passar a palavra para a Denise. Só para terminar, assim como quando eu entrei aqui, o processo já estava em curso, quando eu sair daqui, ele vai continuar em curso. Entendeu? Eu não vejo assim como uma coisa inalcançável, não. O que eu quero alcançar é satisfação em viver, em participar do processo coletivo da forma que eu escolhi, não na forma que me foi imposta, cobrada. Entendeu? Então, essa satisfação eu já tenho. E é só ela que eu queria. Sabe? Do mesmo jeito que eu entrei aqui com a coisa funcionando, eu vou sair e a coisa vai ficar funcionando. Agora, o que eu fiz aqui, vai ficar um montão de coisas espalhadas por aí, mano. Como você fez, né? Desenho e pintura em parede tem muitos milhares. Valeu, gente. Bom, obrigado. Eu falo demais. Eu queria... Não, é maravilhoso. E, assim, um dos desenhos está aqui, né, inclusive. Eu queria só lembrar uma frase que eu gosto muito, de Leonardo Boff. Ele fala, todo ponto de vista é a vista de um ponto. Eu acho essa frase fantástica. E eu acho muito importante que a gente tenha ela em mente em tudo na nossa vida. Porque quando a gente fala de cidadania, quando a gente fala de política, quando a gente fala de ser humano, a gente tem que ter a consciência de que o nosso ponto de vista é a vista de um ponto só. É a vista, é a visão de um ângulo. É o mundo que a gente vê do ponto onde a gente está. Então, assim, o convite que uma live dessa, esse bate-papo, o que a gente faz, o que Eduardo faz, o que o Rogério faz, a vivência de Eduardo, quando ele fala assim, eu vi a natureza humana, eu vi os seres humanos, eu encontrei família em tudo quanto é lugar, é isso, é você expandir o seu ponto para outros pontos, ou pelo menos tentar ver de outros pontos diferentes. É preciso. É preciso que a gente consiga, no mínimo, entender que o nosso ponto de vista não é verdade absoluta. E isso é essa visão de que, não, eu tenho uma verdade absoluta, eu sei o que é certo. Isso é uma doença que a gente vê manifestada na política, na religião, no futebol, na opinião relacionada a programas de reality show. A minha visão é a certa, eu sei a verdade. Não, você sabe a sua verdade, é o seu ponto de vista, é a maneira como você se sente, como você enxerga. É isso que Eduardo traz. Não, aquela pessoa ali, ela está descarregando uma raiva que lá atrás ela não conseguiu exprimir, ela teve que reprimir. É enxergar as nossas necessidades, as necessidades do outro. Cada um faz o que consegue fazer. Mesmo que em alguns casos seja muito pouco, ou seja o que a gente considera errado, ainda assim cada um faz o máximo que consegue fazer. Então, eu só queria deixar isso como reflexão, eu acho essa frase muito importante, e
principalmente quando a gente fala de política e quando a gente fala de cidadania. Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Boa noite para todo mundo, gratidão por vocês terem ficado aí assistindo a gente. Eduardo, muito obrigada. Rogério, muito obrigada. Amei demais e aprendi muito hoje. Sempre aprendo muito ouvindo vocês. E ouvir vocês dois juntos ainda é melhor ainda. Então, gratidão pela oportunidade de estar aqui. Verdade. Vamos passar a palavra para o Eduardo se despedir aí de todos nós. Quero agradecer aí todo mundo que está assistindo. Agradecer a Denise. Um grande abraço para o Rogério. Espero que uma hora a gente possa se reunir fisicamente, talvez tomar uma cerveja, trocar umas ideias. Será um prazer enorme. Já fui 2 vezes, não me custa ir uma terceira. Você está em Vitória da Conquista, Rogério? Eu estou em Natal, mas eu vou em Vitória da Conquista se for o ponto mais perto aí de você, assim que a pandemia deixar, ou mesmo que ela não deixe, mas a gente chega aí para lhe conhecer pessoalmente. Será um prazer enorme. Rapaz, se não deixar por muito tempo, eu vou desobedecer, viu? A gente desobedece juntos. Valeu, gente. Um grande abraço. Eduardo, obrigado, Denise. Obrigado. E assim, Eduardo, saiba que a grande mensagem sua que me tocou o coração é o conjunto da sua obra. Não é nem o que você fez, como você mesmo disse. É o como você vive, o como você viveu tudo isso. Realmente é uma mensagem de aprendizado profundo para todos nós, de ousadia, de decência, acima de tudo, de ternura pela vida e pelo respeito próprio que a gente deve ter. Então, nesse sentido, sua vida é uma página maravilhosa para que a gente leia com carinho, com humildade, com simplicidade e saiba retirar as lições maravilhosas que você, com a sua vida, lega à reflexão de todos nós sobre o sentido da vida. Então, cara, muito obrigado. Obrigado por Valeu, irmão. Obrigado. Se juntado a gente. Tá? Obrigado que se abraçaram aí conosco. E até uma próxima live do IEPP. Fiquem bem. Boa noite.